esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é Caminhos Errados. Caminhos errados é bem grave assim, porque nós vamos caminhando pela vida e não vamos fazendo um trabalho interno de ir verificando como nós nos encontramos caminhando. Nós vemos os que nos antecederam, já envelhecidos, como eles se encontram, e nós não vamos fazendo um trabalho para ver se eu quero envelhecer daquela maneira ou se eu tenho uma outra pretensão. Porque é comum, quando a pessoa fica mais envelhecida, então ela julga-se que agora ela não tem mais finalidade. Na nossa vida interna, as finalidades são infinitas. Então, caminhos errados é quando a pessoa volta somente para a vida de matéria grosseira, esquecendo dela. Depois nós sabemos assim que existe muitos dirigentes de religiões, pessoas sérias, que procuram trazer esses para a sua igreja, fazendo com que esses entram numa condição de fazer uma reflexão. Devido a esse comportamento, muitos e muitos acham assim que são muito importantes, que Deus está mandando recado para que ele agora se converta. Tínhamos que fazer uma observação assim, que Deus envia os seus mensageiros para que tragam informações e instruções, para que a pessoa muda o grau em que ela se encontra e que ela tenha uma ampliação de saber da sua vida, das consequências que existem durante a nossa vida. Então, devido a isso, as pessoas pensam assim que elas são importantes. Depois tem uma referência assim bem interessante, porque nós, com os nossos pensamentos, nós fazemos um sistema de agradecimento, como se esse sistema de agradecimento fosse verdadeiro. Mas foi com os pensamentos que nós fizemos esse trabalho. A referência é que nós tínhamos que perceber assim. Quando uma pessoa recebe uma gratidão, um benefício especial, que ela mesma percebeu que foi um benefício especial, que não foi os outros que possibilitou. Então essa pessoa percebe que existe uma diferença. Quer dizer que se a pessoa recebeu esse benefício e ela pôde usar desse benefício, ou ela recebeu o benefício para transmitir para outro. Aquele outro não sabe a fonte desse benefício que possibilitou que ela fosse beneficiada. Então a verdadeira humildade é aí que se encontra. Então a referência que nós temos de agradecimento, de humildade, tem que ser de uma maneira diferente, não é com os pensamentos. A mesma coisa acontece com a oração. Então a pessoa tem costume de fazer oração e o jeito que ela faz a oração ficou como se fosse uma água escorrendo. Não tem utilidade. Então a oração, para que venha ter finalidade para aquele que está fazendo, para ele mesmo, ou para que o outro que ele está dedicando esta oração tem que ter forma. E essa forma vem com o sentimento. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando o jeito dos nossos pensamentos. E quando temos um sentimento, porque normalmente o sentimento que nós temos fica bem fácil assim de observar. Sentimento por um filho, então vem assim uma grandeza dentro em relação àquele filho,
um amor especial por aquela companheira, por aquele companheiro que nos preenche. É relativo esse tipo de sentimento. Ele é inferior. Então, um sistema de agradecimento seria para que nós ficássemos felizes por ter aquele filho, aquela filha, conviver com eles de uma maneira que possibilita que eles caminhem pela vida de maneira suave, agradável. Para aquele companheiro, para aquela companheira, a mesma coisa. Indivíduos. Então, sentir feliz por ter aquele companheiro, ter aquela companheira, por ter aquele trabalho, é isso que nós precisaríamos de aprender a fazer de dentro de nós a diferença das coisas. É bem importante, porque quando a pessoa coloca cada coisa dentro dela de maneira correta, é como se fosse um armário. Dentro daquele armário tem as separações. E as pessoas não colocam tudo que existe dentro daquele armário num lugar só. Ela coloca separado dentro daquele armário tudo aquilo que ela precisa. E quando se precisa à noite e não tem luminosidade, a pessoa sabe onde ela vai buscar aquilo que ela está precisando. Dentro de nós, o que precisa de ocupar um espaço maior são as leis que o Criador instituiu. E depois nós vimos assim os ensinos de Jesus, que ele fala que nós precisamos de ter o conhecimento dos ensinos, das leis, porque os ensinos são leis. Porque quando a pessoa tem o conhecimento da lei, então ela tem a norma. Então, na fala de Jesus está que ele nos diz que para nós termos o conhecimento dos ensinos e agirmos de acordo. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que nós precisamos de agir de acordo. Quer dizer que agir de acordo conforme os ensinos é isso, é viver de acordo com essas normas para que a nossa vida seja equilibrada. Porque a referência é bem importante, porque lá há muitos milênios já veio o primeiro mandamento, a referência. Nessa referência está que não podemos ter outros deuses ao lado do Criador. Esse é o primeiro mandamento, já começa assim. Quer dizer que naquele armário nós vamos colocando as coisas mais importantes em determinadas posições dentro daquele armário. Quer dizer que dentro de nós a mesma coisa, e colocando o mais importante, que são os ensinos do Criador. Depois nós sabemos assim que Jesus não veio rogando, ele veio exigindo. A mesma coisa acontece com as leis do Criador. Se a pessoa utiliza dessas leis para ela mesma, equilibrando-se, então o que acontece? A pessoa sempre vai ter um caminho equilibrado durante a sua existência. Nos esforçarmos para compreender direito os ensinos é um trabalho individual e é bem importante, porque se nós observarmos assim, o esforço que nós precisamos de ter para nos tornarmos naturais e simples. Natural não é a pessoa andar sem meia, andar descalço, não comer isso ou não comer aquilo. Natural é viver de acordo que possibilita que o seu corpo fique sadio, que ela fique equilibrada durante a sua existência. E com a humildade, a referência da palavra humilde não é morar naquele bairro distante, ter aquela função. Porque se tem um ensino bem importante que fala assim, se queres alguma coisa, feche a porta do teu quarto. Mas normalmente
nós achamos assim que quando apresenta uma limitação para nós, de saúde ou de relacionamento, ou de falta de saber para termos um posicionamento com um colega de trabalho, dentro da moradia, ou com fio sanguíneo, e nós queremos ter um posicionamento correto, com o saber. E esse saber vem da humildade. Então, por isso que está lá, feche a porta do seu quarto. Se a pessoa tem vontade de ter um posicionamento durante a vida, de mudar de vida. O posicionamento quer dizer assim, aquela postura, pode ser de querer ser considerado, poderá ser de determinação. Tem muitas coisas assim que nós temos dentro de nós, que nós precisamos de conquistar essa maneira que nós precisamos. Quer dizer que é na humildade. E essa condição a pessoa tem que lembrar, porque agora eu tive um instante de humildade, eu posso receber os auxílios. Mas também tem aquela condição assim, de perder aquele fio que nos possibilitou aquela clareza. As precipitações. Muitas vezes a pessoa toma uma decisão e logo em seguida ela quer mudar a decisão. Mas aqueles que ouviram da decisão tomada, diz a este, você decidiu. Quer dizer que nós temos que ponderar. Por isso que nós temos que aprender a ouvir mais a nossa voz interior. Então essa condição é bem simples e muito importante. Cada um que tem que fazer esse trabalho. Depois nós sabemos assim que durante uma vida, aquele que é o tutor daquela criança, ele segura na mão daquela criança para levar para o ambiente de ensino, para ir a um determinado lugar. Um período depois, ele larga a mão daquela criança. Então, durante a nossa vida, nós somos auxiliados. Então, ter o amadurecimento dentro de observar a diferença das coisas que nos auxilia para o nosso corpo de matéria grosseira e as coisas que nos auxilia para o espírito. As coisas de matéria grosseira, os materialistas, fica bem claro assim. Durante um período, ele fica na regência daquilo que ele possui. Pode ser bens maiores ou bens pequenos, durante um período. Num período seguinte, independente dele, ele fica sem a coragem, sem o ânimo, sem o saber para continuar a ficar na frente daquela responsabilidade. Então, as coisas materiais são assim. Então, nós não precisaríamos de ficar envelhecidos para poder fazer essa diferença. E podíamos fazer essa diferença a vida inteira. E é bem importante valorizar as coisas materiais, porque nós sabemos assim que aquele que tem aquela empresa, tantas e tantas famílias sobrevivem daquele trabalho. Então é bem importante assim. Então décadas e décadas possibilita que muitas e muitas famílias, mas dentro de cada um de nós, esse é o trabalho que nós tínhamos que fazer. Quer dizer que o material que nós vamos ter para a continuação da nossa vida é o jeito que nós atuamos. E isso fica bem fácil assim, porque se eu tive um posicionamento correto, de uma maneira correta, aquele que recebeu o posicionamento fica feliz. E fica bem fácil assim da gente observar que quando uma criança é orientada dentro da moradia de uma maneira correta, aquela orientação, ela passa para o seu colega num período seguinte, ou passa para o animal doméstico que ela tem na moradia. Quer dizer que a orientação correta possibilita isso. Quer dizer, o que nós vamos levar na nossa vida, depois de vencermos o nosso tempo de matéria grosseira, são esses valores eternos,
Que é isso que nós precisaríamos de diferenciar essa condição bem importante assim. E essa diferenciação não é mais ou menos, é a vida inteira. Porque nós sabemos assim que tem muitos ensinos populares que nos auxilia. Quer dizer que a pessoa não tem necessidade de falar aquilo que ela está pretendendo naquele momento. Ela pode esperar um pouco. Nisso, ela vai trabalhando dentro dela a intenção que ela está pretendendo de utilizar sobre aquela fala. Então, toda época nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, não é para os outros. Porque se me falta material para a continuação da vida, esse material vai fazer falta. Quer dizer que a pessoa trabalhou somente para o sustento do seu corpo. E essa é a diferença. Quer dizer que os valores, para esses valores nós tínhamos que perceber assim, que não está relacionado a ter uma condição financeira. Porque são valores diferentes. Por aquele que não tem a condição financeira, ele não tem a maneira financeira, mas ele tem um jeito bom, ele tem a fala, ele tem o posicionamento. E o posicionamento nós vemos assim que não está relacionado ao grau que a pessoa tem durante a vida, o jeito que ela é. E é bem interessante porque alguns novos ficam admirados como o avô teve a possibilidade de melhorar a sua situação financeira com aquele trabalho que ele tinha. Quer dizer que a harmonia desse avô durante a sua existência possibilitou que agora ele tivesse também uma situação financeira mais folgada. Então ele, durante a sua vida, trabalhou com os dois valores, o da consideração, que esse valor é eterno, e o valor do recurso financeiro. Caminhos errados. Então nós tínhamos que trabalhar assim, de observar que os ensinos que foram trazidos por Jesus são sempre firmes e definidos, e ele posicionando que para que agíssemos de acordo. Os ensinos que os mensageiros do Criador trouxe é a mesma coisa. E fica bem fácil assim de observar a simplicidade desses ensinos. Não tem como fazer um folheamento, deixar mais bonito ou mais agradável. Não, ele é definido. É isso que nós precisaríamos de entender durante a nossa existência. Quer dizer que se nós não agirmos de acordo com os ensinos, que tem as duas partes, a parte da vida nossa de matéria grosseira e a parte da vida interior. A parte da vida de matéria grosseira, tudo aquilo que nós conseguimos, vão ficar. E a parte da vida interior é o que nós vamos levar. Porque fica bem claro assim, aqueles que já se encontram numa fase do desprender do corpo de matéria grosseira, pelo envelhecer, muitas vezes ficam inseguros. Depois, nesse período, a pessoa faz uma reflexão e vê o caminho que ela caminhou, a postura que ela teve na formação no ambiente do seu trabalho, ela fica feliz. Quer dizer que dentro dela agora, ela construiu o material que vai possibilitar a sequência de sua existência. E nós sabemos que essa sequência existe, porque é bem simples assim. Muitas crianças nascem com talentos. Quer dizer que foi em épocas anteriores que já veio com esses talentos, com essas qualificações. E na vida seguinte, a pessoa já nasce com essas qualificações. Depois nós ouvimos de adultos falarem assim, que é uma bênção na vida dele, aqueles que o possibilitou a sua formação. Então, nossa caminhada
é dessa maneira. Caminhos errados, falta da compreensão dos seres humanos de achar assim que, por fazer as orações, agora se encontra numa condição privilegiada porque ele cumpre as obrigações que ele mesmo colocou para ele ou que colocaram para ele e agora ele segue essas obrigações. Mas tem a diferença. Tudo tem forma. E fica bem fácil assim, na formação nossa, daquilo que nós estamos pretendendo. Se um jovem em formação está pretendendo fazer um trabalho manual e ele tem dúvida, ele pergunta para aqueles seus orientadores. Se ele não tem dúvida, ele vai seguindo aquilo que ele está pretendendo. Quer dizer assim, que as formas, se nós fizermos orações com formas, porque não adianta fazer num sistema que não tem forma, não sai do ambiente em que a pessoa se encontra sem formas. Tínhamos que direcionar essas formas, tanto para recebermos os auxílios, como para poder, aqueles que nós temos um carinho ou que nós temos um conhecimento, receber daquelas energias especiais. Senão, fazemos igual os fariseus, que levam as suas oferendas e falam assim: graças a Deus eu não sou como ele, então eu participo. Quer dizer que aquela condição de fazer a oração e de verificando como ele está sendo visto, então não tem valor. O valor ele já recebeu, ele já foi visto. Por isso que tem um ensino bem interessante que fala assim que os atos que a mão direita faz, não precisa da esquerda saber. Quer dizer que essa naturalidade que nós tínhamos que ter com aquilo que nós pretendemos. E as referências são muitas. Caminhos errados. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando as diretrizes, os caminhos que nós precisamos. E é bem interessante porque, muitas vezes, um conceito que nós achávamos que seria de acordo, quando temos um aprofundamento nesses ensinos, nós vemos assim que aqueles conceitos não nos levará a lugar nenhum. E é bem simples. Quer dizer que a naturalidade, quer dizer que a espontaneidade. E essa espontaneidade nós vemos nas crianças, em muitas crianças, que é o caso, por exemplo, de, numa determinada idade, a criança faz uma pergunta. O adulto quer ter um aprofundamento daquela pergunta que foi feita. A criança não tem significação. O adulto começa a exceder nas respostas, a criança já muda o olhar, já perdeu a significação. Ela queria saber somente aquilo. Então, na nossa vida, é isso que nós tínhamos que fazer conosco, de ver como é que nós podemos fazer conosco numa dose pequena, que vai nos transformar, ou numa dose pequena para aquele nosso semelhante, que é o caso que fica bem fácil assim de ver quando aquele não tem um recurso financeiro, a maneira que ele expressa. O sorriso, a naturalidade, a possibilidade que ele organiza para que o outro fique feliz. Torna-se referência para aqueles que o conhecem e para aqueles seus descendentes. E a firmeza. E é bom nós observarmos assim que para todas as coisas na vida tem que ter o amor. E esse amor, ele não anda só. Ele anda junto com a pureza e ele anda junto com a justiça. Fica bem fácil assim de observar no caso do adestrador. Ele dá a pureza para o animal, mas ele dá a justiça. E o animal presta a serventia. Então, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento.
Por isso que nós não temos muito tempo para isso ou para aquilo outro. Porque nós temos que fazer um trabalho conosco que é incansável. E esse trabalho a pessoa sabe que é para ela mesma, para que ela mesma, na sua velhice, encontre-se segura com aquilo que vai dar a ela uma sustentação interior. Essa referência é bem importante assim, porque uma outra pessoa fala assim que faria tudo novamente, mas durante a nossa vida tem muitos itens que não foram bem feitos. Então, aqueles itens que foram bem feitos, temos que ter uma energia especial para ter uma coragem para voltar lá atrás com aqueles itens que não ficaram bem organizados. Aí é que entra a humildade, porque se nós tivéssemos um saber para resolver aquele item quando ele apresentou, teríamos tido um comportamento diferente. Mas era vivência nova, nos faltava esta condição. Por isso, quando a pessoa tem o amadurecimento através do livro Na Luz da Verdade, ela vê que naqueles itens que não ficaram bem feitos, agora ela tem que voltar e procurar fazê-los melhor. Mas a outra parte já não se encontra aqui. Mas os resgates é dentro de nós. Porque as lembranças que nós temos não está no nosso cérebro, está na nossa alma. Então nós tínhamos que ter uma condição interna para conviver com essas lembranças e ter a condição interna para ir melhorando esta maneira. Então o auxílio do livro Na Luz da Verdade é para isso, para que nós tenhamos uma condição de observar assim, a nossa vida é numa espiral. Então, quando uma pessoa fala assim que, especialmente no aniversário, que é tudo igual, não é igual, já passou tantos e tantos dias, e aquela pessoa então descuidou e não foi fazendo uma observação das coisas que aconteceram durante esse período. Quer dizer que se nós descuidarmos, é bem simples. Melhorando, nós vamos entrando numa espiral ascendente. Se descuidarmos, ficaremos parados na nossa vida por um período. Um período seguinte, nós tende a descer. Depois é bem interessante, porque a nossa memória é como a visão. Se a pessoa se encontra numa escadaria, ela olha, a visão dela é ampla. Ela desce degraus, a visão dela diminui. Ela esquece da visão anterior. Movimentarmos. É isso que nós precisaríamos de entender. Nesses movimentos, o esforço que a pessoa tem que fazer é sempre com cuidado, porque uma pessoa que precisa da escada para o seu trabalho, ela não sobe nem desce os degraus de qualquer maneira, ela pondera. Então, na nossa vida interior é a mesma coisa. Caminhos errados é aquela condição de os pensamentos acharem assim que nós estamos trabalhando corretamente. Só vamos trabalhar corretamente quando nós possibilitarmos que o sentimento, que é inferior à intuição, então os pensamentos, os sentimentos ficarem para trás, possibilitando que a intuição nos direcione o caminho que nós precisamos. Então o livro Na Luz da Verdade, esta é a referência e é um esforço para cada um. Porque se cada um fizer o trabalho que compete a ele, terá possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. O cuidado que nós temos que fazer de achar assim que, por sermos vistos, então agora estamos evoluindo, já fomos vistos, então não tem como receber um mérito de dentro, porque o nosso trabalho foi de fora para dentro. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,